O livro de Neemias é um livro recheado de aventuras. Neemias é um homem que, entre os homens, foi um consolador, mas que perante os céus foi um intercessor. A Bíblia diz que este homem recebera uma missão, a missão de reconstruir uma cidade, de tirar um povo que estava extremamente envergonhado. Quem era esse homem? A Bíblia diz que Neemias era um cooperador do rei Artaxerxes. Sendo um cooperador, de fato era um cargo de altíssima confiança, porque dentre várias funções que um cooperador exercia, ele provava o alimento, provava a bebida, antes do rei do qual ele era subordinado. Sendo assim, para salvaguardar a integridade física do seu rei. Esse era o trabalho desse judeu por nome de Neemias. A Bíblia diz que num dia de folga, numa segunda-feira, Neemias decide caminhar em torno do palácio do rei. Caminhando em torno do palácio, ele percebe uma caravana. Essa caravana está vindo de Jerusalém. Ele se achega perto dessa caravana e ele, muito curioso, porque embora sendo judeu, ele está longe da cidade dos seus pais. Ele chega perto da caravana, cujo líder é Hanani. Ele vai perguntar duas coisas. Primeiro, ele vai perguntar como está o povo da cidade de Jerusalém. Segundo, ele vai perguntar como está a cidade de Jerusalém. Eu gosto disso, porque ele não pergunta primeiro como está a cidade. Ele pergunta primeiro como está o povo. Porque para Deus as pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. Ele pergunta como está o povo, como está a cidade. A Bíblia diz que o diagnóstico que ele vai receber não é nada bom, gente. Hanani vai falar sobre o quadro do povo. E o quadro do povo é esse: o povo está humilhado, o povo está envergonhado, o povo está em opróbrio, o povo anda de cabeça baixa. E como é que está a cidade de Jerusalém? A cidade está com seus muros caídos e está com as suas portas queimadas. Os muros que deveriam oferecer proteção para a cidade. Quem tem uma casa com muro aqui sabe. O muro passa uma mensagem para quem está do lado de fora. E qual é a mensagem? Passa por aqui, mas não entra, porque esta casa tem dono. Só que esta cidade está com seus muros caídos. Esta cidade está com as portas queimadas. O contexto histórico diz que naquela época, uma cidade sem muros era considerada uma cidade sem dono. Os inimigos facilmente entravam na cidade, espoliavam a mesma. Não era difícil de se encontrar alguém ferido no caminho, alguém saqueado, porque tudo que o povo plantava, o inimigo entrava e saqueava tudo, porque a cidade está sem muros. A Bíblia também diz
que a cidade está com as portas queimadas. O que são as portas, Sérgio? As portas era onde os juízes legislavam dentro da cidade, julgavam a causa do órfão e da viúva, do qual o salmista disse: Deus é pai do órfão e protetor das viúvas. Mas essas portas estão queimadas. Olha o quadro cinzento que desenham para Neemias. O povo está humilhado, os muros estão caídos, as portas estão queimadas. Dá para se imaginar, gente, a bagunça que está dentro dessa cidade. A Bíblia diz que quando esse homem, Neemias, ouve esse quadro cinzento, negro, pastor Elias, ele se assenta e chora. Ele se assenta e chora. E eu, estudando um pouco, eu pude entender o porquê desse lamento de Neemias. A cidade que está arruinada, o povo que está envergonhado não é qualquer povinho, é o povo de Deus. Deus disse para esse povo: se vocês ouvirem a minha voz, guardar os meus mandamentos, vocês serão cabeça e nunca serão cauda. Vocês emprestarão a muitos e vocês não precisarão pedir emprestado. É esse povo que está humilhado. É esse mesmo povo que Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo será meu e eu serei o seu Deus. Eu estarei no meio de vós. Esse povo era tão poderoso, gente, que Deus disse que 10 de vocês perseguirão a 100, e 100 de vocês perseguirão a 1000, porque eu estarei com vocês. Nós vamos formular uma sinergia. Esse povo com Deus era imbatível. É por isso que Neemias chora, porque além disso, esse povo já havia experimentado a glória de Deus. Quem não se lembra de quando Salomão oferece sacrifícios ao Senhor, inaugurando o templo? Pastor Tiago, a Bíblia diz que Deus desce no templo, enche o templo de glória, a tal ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Presença de Deus é diferente de glória de Deus. Presença de Deus, todos nós estamos sentindo aqui. A gente sente a presença, mas não vê a presença. Agora, quando a glória de Deus chega, o pregador não consegue mais pregar, o cantor não consegue mais cantar, porque a glória de Deus, além de você ver, ela é manifestada de uma forma extraordinária. Glória.